Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Que manhã gloriosa o Senhor nos deu, tem nos dado, manhã de sua presença. Uma bênção estar na presença do Senhor nosso Deus. Vamos colocar de pé? Abra sua Bíblia comigo no Salmo número 18. Leiamos o texto. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu uma fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas, e as nuvens dos céus, ao resplendor da sua presença. As nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Amém? Todos podem se assentar, meus irmãos. Nós precisamos cultivar a gratidão. A verdade é que muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades da gratidão, deixamos passar o momento da gratidão. Às vezes não somos tão agradecidos como deveríamos ser, nos esquecemos. É comum nesse nosso tempo as pessoas terem a cultura, o pensamento do merecimento. Ele diz assim: eu tenho isso porque eu mereço, eu recebi isso porque eu mereço. Eu aprendi desde cedo que eu não mereço nada. Eu aprendi desde cedo que tudo é por causa da graça de Deus. Tudo é por causa dele. É bondade de Deus, é misericórdia de Deus. Mas o salmista, ele nos ensina nesse momento em que a gente precisa ser grato diante dos livramentos, no meio dos problemas pelos quais passamos, pelas calamidades que nos rodeiam, diante das situações e circunstâncias que vivemos. Não podemos nos esquecer de ser gratos ao Senhor. E você pode perceber que muitas vezes nós queremos ou até somos gratos quando as bênçãos chegam. Mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que em tudo nós devemos dar graças. Em qualquer situação, dar graças com a conta cheia de dinheiro, tudo certo. E quando faltar o dinheiro? Dá graça quando a saúde está boa, às vezes é fácil. E dá graça quando uma enfermidade chega. Dá graça quando tudo está em paz. Olha, glória a Deus por isso. Mas e quando os problemas chegam? Nós precisamos aprender a dar graças. Parece-me, meus irmãos, que esse salmo foi escrito no final do reinado de Davi. Há um paralelo lá no segundo livro de Samuel. Parece-me que, segundo Samuel 22, o contexto é o mesmo desse salmo. Parece que Davi está encerrando o seu reinado. Parece que está tudo em paz.
que as coisas estão bem. E aí eu aprendo aqui uma questão interessante, que depois que passa toda a luta, depois de todo o problema, esse homem ainda tem um louvor nos seus lábios, esse homem ainda tem gratidão nos seus lábios. Tem algumas pessoas que quando o tempo passa, eles vão enferrujando, eles vão perdendo o hábito da gratidão. Era muito crente antes, agora não é mais. Era uma brasa viva, era fervoroso, e agora não é tanto mais. Mas a minha oração de gratidão ao Senhor é que o tempo está passando para nós, mas nós continuamos na presença de Deus, nós continuamos sendo gratos a Deus. Levanta a sua mão para o céu comigo. Você não vai enferrujar, você não vai perder o hábito da gratidão. O tempo vai passar, mas aquele que colocou um cântico novo nos seus lábios, ele vai dizer: continua me adorando, continua me louvando, continua exaltando o meu nome, continua na minha presença. Davi ficou velho, mas a fé não ficou. Davi viu o tempo passar, mas ele está na presença de Deus e ele diz: eu te amarei de todo o meu coração, Senhor, fortaleza minha. Eu te amarei. Manter o amor com seu Deus, o conhecimento com seu Deus, manter a gratidão nos lábios. E ele diz: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Ele está dizendo: não vai ser amor fingido, não vai ser amor só de lábios, não vão ser só palavras, vão ser atitudes que expressam o que está no meu coração. Não vai ser amor de qualquer jeito, não vai ser amor mais ou menos. Eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. E esse era um princípio que os judeus praticavam, o Shema, que eles diziam: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre toda e qualquer circunstância ou situação. E ele está dizendo: eu te amarei de coração, ou de todo o coração, ou com o meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. E ele está falando aqui de algo que é não fingido. E aí, meus irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em qualquer situação, requer de nós uma disciplina e compromisso inabaláveis, porque muitas vezes situações se levantam que podem confrontar a nossa fé, podem nos fazer pensar muitas coisas, mas nós temos um compromisso de amar ao Senhor sobre toda e qualquer situação. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro. Você pode descansar nele. E eu vejo aqui um homem velho encerrando o seu período de reinado, mas é um homem que está firme, que ama o Senhor do mesmo jeito, que não deixou de amar ao Senhor. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Aí ele fala algumas coisas com as quais ele caracteriza o Senhor. Versículo 2: o Senhor é o meu rochedo. Aí ele está dizendo que ele tem um lugar onde ele pode firmar os seus pés. Eu me lembro do Senhor que tirou os nossos pés do charco de lodo, que tirou-nos do lamaçal, quando a nossa vida era vacilante, quando a nossa vida não tinha esperança, quando estávamos bambeando na corda bamba, sem saber o que ia acontecer. O Senhor nosso Deus, Ele pegou a nossa vida, Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha, Ele colocou um cântico novo na nossa boca. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Ele é a nossa rocha. Antes a gente vacilava, agora a gente está de pé, com os pés sobre a rocha. Não tínhamos esperança, não sabíamos em que nos agarrar, mas Ele é o nosso rochedo. Glória a Deus. Ele é o nosso lugar forte. E aí fala da fortaleza num sentido amplo, e ele vai repetir isso daqui a duas frases. Ele diz: é o lugar forte, é o lugar protegido, é o lugar de segurança.
Pessoas ricas compram cofres nos bancos, compram cofres para colocar em casa. É o lugar forte, é o lugar onde se guarda os seus bens. Nós temos um lugar forte, o nosso lugar forte é o Senhor. Ele é mais forte do que o banco que o Cocada trabalha, é mais forte do que o Banco Central, é lugar de segurança, o lugar forte, o lugar onde ninguém tem acesso, só se Ele deixar. É Ele que tem a chave, é Ele que abre, é Ele que fecha, é Ele que guarda. Ele é um lugar forte de proteção para a nossa vida. Isso quer dizer que se alguma coisa nos acontece, nós temos um lugar para onde a gente pode ir. Ele é um lugar forte, Ele é a nossa fortaleza, Ele é um lugar de proteção para a nossa vida. Ele é o meu Deus. E Ele diz: e é em Ti que eu confio. É verdade, meus irmãos, que não podemos confiar em qualquer um. É verdade que nesse tempo há uma carência de confiança, de confiabilidade. Existem aquelas pessoas em quem às vezes podemos colocar a nossa confiança, compartilhar a nossa vida, e podemos ser traídos por tais pessoas. Podem expor a nossa vida, expor a sua vida. Confiança, tem um ditado que diz que você adquire, mas é difícil adquirir, mas é fácil perder. Mas no nosso Deus não tem ninguém, não nasceu ninguém, nem vai ter alguém que possa dizer que Ele não é confiável. Alguém que possa dizer que nele a gente não pode confiar. Eu me lembrei aqui da nossa turma, quando eram mais novos, o Rebanhão cantava muito assim: eu conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Em Jesus você pode confiar mais do que qualquer plano econômico. Em Jesus você pode confiar mais do que qualquer político. Em Jesus você pode confiar mais do que no seu pai, mais do que na sua mãe. Em Jesus você pode confiar mais do que você confia em você mesmo. Em Jesus você pode confiar todo dia. Em Jesus você pode confiar toda hora. Nele você pode confiar. Quando o salmista diz: o Senhor é o meu Deus e em Ti confio, eu me lembro de que em Jesus eu posso colocar a minha confiança e não serei confundido, não serei abalado. Nele eu posso confiar. Quando as águas se tumultuarem, se perturbarem, como a irmã Tuane leu no Salmo 46, ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nele a gente pode confiar. Quem confia, levanta a mão e dá glória a Jesus. Quem confia, adora o nome de Jesus. Nele você pode confiar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele é o meu escudo. Escudo fala de proteção. Além de falar que Ele é o lugar seguro, Ele também é o escudo. Ele está nos protegendo. É Ele que nos guarda. É Ele que nos guarda. A segurança humana pode falhar. A segurança de Deus não. Nós vemos e sabemos pela palavra de Deus como Deus trabalha guardando os seus, como Deus trabalha protegendo os seus filhos. Ele é o nosso escudo, e o escudo é uma arma de defesa que nunca deve ser desprezada. Ele é o nosso escudo de proteção, muito mais do que nós mesmos podemos cuidar. O nosso Deus é o nosso escudo. E esse escudo, em algumas situações, ele vai aparar os golpes que o inimigo pode preparar e você nem está vendo. O escudo às vezes apara as flechas incendiadas que são enviadas. O escudo te protege. Golpes que são preparados você não vê. Quantas situações se levantam e você nem sabe. Quantos livramentos Deus te deu essa semana e você nem viu? Quantas coisas aconteceram e você não tomou conhecimento? Porque a gente dorme, o guarda de Israel não. A gente cansa, ele não.
A gente não vê, mas Ele está vendo. Tem coisa preparada, às escondidas, que você não percebeu, você não viu. Mas aquele que não dorme, aquele cujos olhos são como chama de fogo, aquele que nada escapa aos seus olhos, Ele está pronto, Ele está agindo. E olha, tenha certeza, o escudo está preparado, o escudo está pronto. As armas vêm, mas o escudo está pronto, e Ele está preparado, cuidando de você. Há uma ilustração que me vem à mente, e eu me lembro agora dos recentes ataques lá no Oriente Médio. Israel tem um sistema de defesa, é o Domo da Rocha. E o Domo da Rocha é um sistema antiaéreo, que quando os inimigos disparam os mísseis lá longe, lá no outro país, quando aqueles mísseis vão chegando no espaço de Israel, dispara a defesa e começa a sair uma bateria antiaérea destruindo o inimigo no ar. A arma não consegue tocar o chão, porque o escudo de defesa está preparado. Assim é o nosso Deus. Se a defesa humana, se a defesa de um país consegue fazer essa proeza, imagina o nosso Deus. Quando os ataques vêm, a bateria se levanta, os inimigos são derrubados, as armas são destruídas, porque Ele é o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo. Ele é o Deus que peleja por nós. Ele é o Deus das guerras, é o Senhor dos exércitos, é Jeová de Sabaoth, o Senhor dos exércitos. É Ele que peleja por nós. Oh, glória! Está sentindo a presença dele aqui? Está sentindo a presença de Jesus? Eu não perderia a oportunidade de dar glória a Deus, não perderia a oportunidade de adorar o nome de Jesus, porque Ele está conosco, o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso escudo. Glória a Deus. O engraçado é que para os guerreiros antigos, o escudo era uma arma de defesa e era uma arma pesada. Alguns guerreiros experientes tinham pagens de armas para carregar o seu escudo. Você vê a batalha com Davi e Golias no campo. Em algumas épocas, em algumas histórias do Antigo Testamento, em algumas épocas, isso era comum. O guerreiro tinha o seu escudeiro. O seu escudeiro é o Senhor. Tem hora que você não consegue agarrar e aguentar nem o peso do próprio corpo. Imagina se tiver que carregar uma arma pesada. Tem hora que você não consegue se sustentar de pé, você consegue só ficar prostrado. Imagina se tiver que carregar a própria arma. É nessa hora, quando a gente não pode, que Ele pode. Quando a gente não tem como fazer, que Ele faz. Quando a gente não sabe se defender, que Ele se defende. O seu escudeiro é o Senhor. O Senhor é o seu escudo. Quem pode dar glória a Jesus, dê glória a Jesus. Ele é a força da minha salvação. E aí, meus irmãos, essa expressão é uma expressão que deve nos fazer pensar, porque o Senhor é a força da nossa salvação. Ele é, na verdade, a nossa proteção final. É nele que temos a força, é nele que somos fortalecidos, é nele que encontramos vigor para caminhar. Uns se levantam e caem, mas nós ficaremos de pé e faremos menção do nome do Senhor. Ele é a força da nossa salvação, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vigor para a caminhada diante dos embates da vida. Quando às vezes pensamos em parar, a gente pode olhar para Jesus, a gente pode caminhar firmemente, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, porque Ele é a força da nossa salvação, é Ele a nossa força
Fortalecei-vos no Senhor, diz Paulo, e na força do seu poder. Você não tem força por si mesmo, a força não vem de você mesma, a força que você tem, ela vem de Deus. O hino 77 da harpa cristã, ele diz assim: queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. A força vem, é dele, a força vem do Senhor. Glória, glória a Deus. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocar o nome do Senhor é algo de que não devemos nos esquecer. O hino da harpa antigo também diz: ó, clama na tribulação, Jesus, Jesus. Sempre é oportuno invocar o nome do Senhor. É sempre oportuno invocar o nome do Senhor. Eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Aí ele fala: cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assolaram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. E ele fala aqui de circunstâncias adversas. Circunstâncias adversas existem, problemas acontecem, situações ruins acontecem. E ele fala aqui de algo que oferece perigo à sua própria vida. Cordéis de morte me cercaram, armadilhas estão feitas, estão preparadas, tão difíceis, situações tão complicadas, torrentes de impiedade me assolaram. E ele fala da impiedade, que graça que toma todo o ambiente. Parece-me que o salmista está vivendo num tempo como o nosso, de tanta impiedade, de tanto pecado, de tanto problema, de tanta coisa. Quando a gente olha para um lado, para o outro, e você só vê situações adversas, ruins, complicadas, pecaminosas, parece-me que o salmista está vivendo nesse mesmo tempo. E ele diz que isso o assombra, o assusta. Tem situações, eu não sei você, tem coisa que acontece, você já viu de tudo, mas acaba se assustando. Já viu de tudo, mas acaba tomando susto com coisas que a gente nem imagina que vai acontecer bem perto de nós. Esse é o nosso tempo, é o tempo do mal, dos cordéis de morte, das cordas do inferno que estão tomando toda a situação. Esse é o tempo difícil, mas o salmista diz assim: na minha angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao Deus desde o seu templo, e ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o clamor perante a tua face. Quando os cordéis de morte cercam, quando o inferno se levanta. Eu me lembrei da nossa mocidade, alguns anos atrás. Se o inferno se levanta, ele vai cair. A gente cantava, fazia coreografia. É isso mesmo, cordéis de morte se levantam, mas nós podemos invocar o nome do Senhor. A impiedade está à nossa volta, as situações estão difíceis, mas ainda tem um Deus no céu, ainda tem um Senhor no céu. Está difícil na direita, está difícil na esquerda, está difícil atrás ou na frente, a gente ainda pode olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima, olhar para cima. Levantai os vossos olhos para cima, ó remidos do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão brotos já produz. Olha para o alto e veja a salvação do Senhor. O grande problema é que quando os cordéis de morte nos cercam, quando as tribulações estão ao nosso redor, quando as angústias do inferno se levantam, nós temos a tendência de olhar para as cordas, temos a tendência de olhar para o problema, temos a tendência de olhar para a circunstância que está à nossa volta. E quando olhamos para as circunstâncias, nós às vezes podemos desfalecer. Quando olhamos para as ondas, quando olhamos para o vento, quando olhamos para a situação que está à nossa volta, podemos tirar o foco de Jesus. E é nessa hora que a gente precisa se lembrar: as circunstâncias passam, as cordas serão cortadas, o problema vai passar, o novo cântico vai ser colocado na sua boca, o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Levanta os seus olhos com
esperança. A noite, por mais difícil que seja, ela vai passar, o problema vai passar. E olha só quem vem aí, saltando sobre os montes. É Jesus que vem chegando, é Jesus que vem chegando. Sinta a presença dele ao seu lado, porque ele vem em seu socorro. E aí eu me lembro de Pedro, quando saiu do barco e indo ao encontro de Jesus, começou a afundar, a olhar para o vento, a olhar para as ondas. O salmista diz assim: olha, cordéis de morte me cercaram, angústia do inferno, situação difícil, mas eu invoquei o Senhor. E aqui eu aprendo uma coisa: ele invoca e diz: o Senhor veio e me respondeu, o Senhor me socorreu. Isso fala de proximidade. Isso fala de alguém que, mesmo cercado pela adversidade, ele não soltou a mão do Senhor. Ele continuou perto do Senhor. Os cordéis de morte estão aqui, a angústia está ao seu redor, ele está cercado, mas ele diz: eu invoquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, e desde o seu templo ele ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Ou seja, pode estar acontecendo qualquer coisa, só não saia da presença dele. Pode estar acontecendo qualquer coisa, só não perca Jesus de vista, só não saia da presença dele. Sabe por quê? Porque logo ali, depois da luta, está o Senhor bem perto de você. É a um clamor, é a um clique, é a um pedido de socorro, é a um clamor de misericórdia. O problema veio, é só chamar o nome dele. O nome de Jesus é poderoso no céu, o nome de Jesus é poderoso na terra, o nome de Jesus é poderoso até no inferno. O nome de Jesus é poderoso em qualquer situação. Os cordéis de morte estão aí, mas você pode chamar pelo nome dele, porque o nome dele é o nome que te socorre em qualquer situação. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram, se abalaram, porquanto se indignou. E ele vai falar do momento em que Deus vem em seu socorro. E ele usa uma figura de linguagem. Ele diz assim: olha, ele montou num querubim, voou sobre as asas do vento. É óbvio que Deus não precisa de transporte. Isso é a forma do salmista dizer como o Senhor agilmente vem em socorro do seu povo. Como o Senhor vem com rapidez em socorro daquele que clama por ele. É tão ligeiro. E você está pensando que vai morrer, que vai acabar, e de repente, como do nada, de repente a história muda. O diagnóstico médico está ali dizendo: vai morrer, não tem jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir para Muriaé, tem que ir para Itapiruna. De repente Deus fala assim: basta, chega, nas asas do vento ele responde e a vitória chega. Isso não quer dizer que ele não permita que alguns passem por isso. Deus é glorificado quando cura, e Deus é glorificado quando leva o crente. É glorificado em qualquer situação, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Mas existem situações que o diagnóstico é todo contrário, não tem jeito, e de repente assim vem uma resposta. Nas asas do vento o Senhor vem em seu socorro. A guerra se levantou, o inimigo está dizendo: vou vencer, vou acabar com ele ou com ela. Aí o Senhor chega e diz: chega, basta, e a vitória chega para você. Nas asas do vento, a rapidez, a forma como o Senhor responde. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, a saraiva e as brasas de fogo. E aqui eu vou já caminhando para o final. Ao resplendor da presença de Deus, diante da presença de Deus, as coisas não ficam como estão. Podem ficar até que a presença se manifeste. Até que a presença de Deus se manifeste,
Parece-me que coisas podem ficar numa certa normalidade, parece-me que situações podem prevalecer, parece-me até que algumas situações que nós não gostamos duram um pouco mais. Mas diante da presença de Deus, as situações mudam. Diante da presença, quando a presença de Deus se manifesta, a história é reescrita, é mudada. Pega a sua vida. Quem era você sem a presença de Deus? Quem era você antes de Deus se manifestar na sua vida? Duvido com D maiúsculo que a hora dessa você estaria num culto. Você levantaria 6 horas da manhã para estar às 7 de joelho dobrado orando. Quem era você sem a presença de Deus? Talvez sem a presença de Deus o seu nariz fosse acima da testa. Talvez sem a presença de Deus você fizesse coisas que o seu coração dirigia e você andasse pelos caminhos maus. Talvez sem a presença de Deus você fosse soberbo, autoconfiante ou muita coisa. Mas um dia a presença de Deus te achou. Um dia a presença de Deus te encontrou. E você que era perdido, foi achado. E agora não é você que vive, é Ele que vive. E você glorifica o nome dEle. E agora não é você que manda em nada, é Ele que manda. Porque você é serva, você é servo. Ele manda e você obedece. Ele fala e você escuta. É Ele que decide e você só cumpre as ordens. Quem éramos nós antes de Jesus manifestar a sua presença na nossa vida? Sem a presença de Deus, o homem não é nada. Sem a presença de Deus, nós somos apenas pessoas que vão vivendo a vida conforme o nosso próprio coração, sem ter expectativa de nada. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Os crentes antigos diziam: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Com Jesus você pode tudo, pode até passar pela luta, pelo problema, pela morte. Quando Paulo diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo que você é super crente, é o poderosão que pode todas as coisas, que tem o poder. Não é nada disso. Ele está dizendo que você pode passar pela luta ou pela vitória, pode ter ou pode não ter, pode ser ou pode não ser. Ele está dizendo que você está preparado para passar por qualquer situação. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. E sem Jesus nós não éramos nada. Talvez alguns de nós já estivéssemos até mortos se Jesus não tivesse nos achado. Talvez alguns de nós tivéssemos uma história totalmente terrível se Jesus não tivesse nos achado. Mas ao resplendor da sua presença, diante da presença dele, aquele que não era nada é chamado de filho. Aquele que era perdido diz: eu te encontrei, o Senhor diz. Diante da presença dele, a história é mudada, reescrita. E olha você aqui na presença de Deus, mas isso tudo é por causa dele, não é por nossa causa. Você não está salvo porque você merece, você não está salva porque você é mais bonito do que o outro, ou mais bonita do que a outra. Você está salvo é porque Jesus te achou, é porque a graça de Deus te encontrou, e ao resplendor da sua presença, as coisas acontecem. O salmista, ele fala disso, e aí quando a gente termina essa primeira parte, o salmo é muito maior, mas ele diz: ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, a saraiva e as brasas de fogo. E eu vou falar aqui só das nuvens que se espalham, quantas vezes elas estão concentradas, e o que a gente está vendo é que tempestade virá, calamidade virá, as nuvens negras se acumulando no céu, e elas estão ali todas ajuntadas. O que vai acontecer? Tem tempestade à vista, mas aquele que ao resplendor da sua presença, todas as coisas mudam. Quando ele se levanta, quando ele se manifesta, as nuvens de tempestade, as nuvens de calamidade, a sua vida, que era uma vida tempestuosa, ao resplendor da presença dele, as nuvens se desfazem, as brasas são espalhadas. Tudo isso acontece ao resplendor da presença dele. Sabe por que você chegou onde chegou? É porque ele manifestou sua presença. Senão
você estava lá no charco, estava lá no inferno, estava lá na perdição, mas ao resplendor da presença dele, ele espalhou as nuvens, ele espalhou o vento, ele espalhou as brasas, e ele abriu o caminho para você passar. Levante a mão e dá glória a Jesus. Ele manifestou a sua presença e nos levantou. Quando a gente termina esta meditação, eu olho para um homem que lá no início era impetuoso, um homem guerreiro. Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, um homem destemido, corajoso, que cumpriu todo o seu chamado, que fez o que Deus lhe mandou fazer. E quando chega no final, ele continua dizendo: eu continuo confiando no Senhor. O que ele está dizendo? Olha, eu venci muitas batalhas, mas a minha força mesmo não é a força do meu braço. A minha força é a força do Senhor. Eu construí cidades fortes, eu edifiquei fortalezas, torres, muros, coloquei portas nas cidades, mas a minha fortaleza não são os muros de Jerusalém. A minha fortaleza é o Senhor. Ele diz assim: eu já venci batalhas, eu já corri de Saul, já precisei de abrigo, encontrei abrigo, mas o meu abrigo de verdade é o Senhor. Eu já passei no meio da guerra, já enfrentei as armas do inimigo, mas o meu escudo é o Senhor, é Ele que me guarda. Nesse Salmo 18, que o Senhor Deus seja o seu escudo, seja a sua proteção. Não é a força do seu braço, é a força dEle. Não é a proteção que você consegue comprar, é a proteção que Ele te dá de graça, é a proteção que só Ele pode te dar. E quando chegar lá no final de tudo, ao resplendor da presença dEle, você vai olhar para trás e você vai ver: as nuvens foram deixadas, a tempestade passou e o Senhor Deus me deu a vitória, e eu continuo caminhando com Jesus. Fica de pé comigo. Glória a Deus. Você está sentindo a presença de Jesus? Deus bendito. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é o nosso refúgio, a nossa proteção. Você pode confiar nele todos os dias da sua vida, porque Ele é a tua proteção. E aqui não estou pregando algo para colocar você no centro. Você não é nada. Eu também não sou. O centro é Ele. É Ele. Você viu que a palavra diz: Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso lugar seguro. É Ele, é o resplendor da sua presença que todas as coisas se desfazem. Você depende dEle. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.